Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos assistem. Esse é mais um episódio do Chama o VAR Podcast. Corinthians perdeu do Palmeiras, uma partida pra lá de polêmica. Foi pênalti, não foi? O Andrés Pereira tem que ser punido. E aí, Humberto, o que você viu do jogo? E, né, já vamos começar com polêmica. Andrés Pereira tem que ser punido pelo que ele fez? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos e todas. Vamos lá sobre o jogo Corinthians e Palmeiras, o caso do Andrés Pereira, inicialmente, né? Acho que algumas coisas no futebol atualmente que precisa a gente tentar entender muitas vezes como o futebol foi praticado no passado, isso que se chamava antes pelo nome de catimba. Essa palavra eu nem sei Sim. se ela hoje é usual. Mas penso o contrário. Se o Corinthians, numa situação assim, um jogador do Corinthians não faria o mesmo. Ou ainda, não é? Quando a gente pensa no passado, né, nas disputas entre times brasileiros Sim. contra argentinos e uruguaios e tal. E isso tem muito... mas eu acho que o Andrés Pereira tem que ser punido porque as pessoas vão, tipo, não teve nenhuma punição pro Andrés Pereira naquilo que ele fez, né? Também foi, o árbitro não pode deixar ele fazer isso, nem o bandeirinha, o quarto árbitro e o árbitro. Então, tipo, se ele não receber nenhuma punição, mesmo que se for multa ou tipo, 2 jogos de suspensão, as pessoas vão começar a fazer isso. E ninguém vai acertar mais pênalti. Não, mas aí esse é o outro ponto da história. Isso é uma prática antiesportiva. Eu admito que é importante, não é, que o futebol é o fair play, que ele seja não é, o mais que se procure, né, o mais limpo possível. Então não foi um lance legal, digamos assim. Por exemplo, se o Memphis Depay se machucasse naquele lance, a conversa seria outra. O que é complicado nessa história, e aí sim é o lance de uma atitude antiesportiva, não é a questão do fair play, é o do Andrés Pereira, que eu acho que realmente se merece punição ou não. Acho que seria exemplar, digamos assim, dentro do que você falou, uma punição para ele. E como você viu a partida, pra mim o Corinthians jogou bem a partida inteira. Eu acho que foi só uma derrapada esse gol do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem que melhorar mais um pouco, assim. Vamos ver com a entrada do John Arias, né? Eu acho que ele vai jogar a próxima partida. O John Arias, que eu acho um bom jogador, eu até fiz um vídeo, porque eu fiz um vídeo dele falando que ele não foi bem na Europa, é uma incógnita se ele vai jogar bem aqui no Brasil. Mas eu acho que ele vai jogar em alto nível aqui, eu acho que ele combina. O que faltou no Palmeiras foi um meio de criatividade, um meio atacante de criatividade. É o que o Rafael Veiga fazia antigamente, antes que ele perdeu aquele pênalti do Paulistão, que ele se aposentou depois daquele lance. Ali foi fatal, traumático. Mas o Corinthians tá com um início de temporada, para mim, bastante animador. E o jogo contra o Palmeiras demonstrou isso. O Dorival tá muito bem. Sim. O time ele tem um conjunto e uma força mental dentro de uma partida muito grande. Esse jogo ele só confirma que o início de temporada do Corinthians esse ano não é o mesmo início de temporada de 2 ou 3 temporadas atrás. Essa é uma primeira coisa. Segundo, o Palmeiras. O Palmeiras, você lembrou, e eu passei a ter atenção sobre ligação direta, o Palmeiras precisa, não é? Então você falou do Arias e tal, de alguém ali, um cérebro no meio de campo para, não é? Precisa. Coisa do tipo, né? O jogador ali, isso vai ter algumas coisas. E assim, pra você ver como a contratação do Lucas Paquetá foi exagerada, pra mim o Arias joga muito mais do que o Lucas Paquetá. E eu acho que foi tipo a metade do preço, quase. Essas contratações do futebol brasileiro elas merecem um assunto à parte, né? Os valores, as cifras que são envolvidas e tal, o repatriamento de alguns jogadores, né? Alguns jogadores que não têm funcionado bem na Europa acabam voltando. Paquetá, o Gerson são esses 2 nomes, mais o Arias agora, né? Voltando para o Palmeiras. Eu acho assim, sobre o Palmeiras, por enquanto é muito cedo ainda, eu acho que o resultado foi extremamente positivo. Eu acho que dá uma aliviada no Abel, né, também. Dá uma aliviada no Abel e tal. Eu acho que se o Corinthians empatasse ou ganhasse da partida, eu acho que o Abel ia cair ou ia ficar perto de cair. O Abel eu acho que não, por enquanto, né, mas eu acho que a temporada do Palmeiras
Pelo que eu tenho visto, tem que levar em conta algumas coisas. O Vitor Roque, por exemplo, não tá bem ainda, né? Voltou de contusão, mas mesmo assim dá para perceber que o Vitor Roque talvez se explique o lado do Betis ou o lado do Barcelona nele, quando ele tenta algumas jogadas e parece que não funcionam. Quer dizer, parece que Sim. ele perde o foco, a concentração. Alguma coisa. Eu cheguei a elogiar bastante o Vitor Roque aqui nas partidas finais do Brasileiro do ano passado, mas é estranho, ele tem essa coisa extrema, né? Parece que algo o abala e ele perde o foco, e aí então, não é? Mesmo ele não reclamou, ele saiu e fez biquinho, não é? Sim. Então, isso demonstra um tipo de maturidade no jogador. Ou você chuta, você entendeu? O balde, Ou chuta. ele. Não, é porque assim, a gente sempre fala, nossa, ele saiu bravo com o técnico. Mas você não sabe se ele tá bravo com ele mesmo, que ele não fez uma partida boa, entendeu? Sim, também, mas ele saiu em suma, mas isso psicologicamente é ruim. A imagem dele depois, não é? Ela fica de um jogador despreparado para as pressões Uhum. de alto rendimento do futebol. Sim. Assim, né, onde eu estava assistindo ao jogo, houve reclamação, né, contrariedade em relação à substituição dele, mas o fato é que esse ano eu não vi uma partida medíocre, vamos assim dizer, do Vitor Roque. Ele não está bem. Assim, então ele não é o mesmo do ano passado, pelo menos. É começo de temporada, né? Mas falando em começo de temporada, o São Paulo tava numa crise, ganha do Primavera de 2-1, mas não foi aquela partida boa do São Paulo, né? É, Foi meio que na sofrência que ganhou a partida. Foi 2-1, mas de virada, assim, o Primavera fez um gol e aí virou depois que tirou o Cedric. E aí, você viu a partida, Humberto? Não, São Paulo Primavera eu não tive oportunidade de ver, eu acompanhei só o jogo, mas pelo que eu vi depois, os lances e tal, o São Paulo ele parece, nesse início de temporada, sujeito a chuvas e trovoadas. O tempo aqui em São Paulo nos últimos dias. Quer dizer, faz sol, daqui a pouco tá chovendo, chove forte, começa a garoar. Então, o São Paulo está inconstante. Né? Agora, o resultado em si foi bom porque ele subiu na tabela. Sim, Então, ele tá. A situação do São Paulo, a gente sempre bom lembrar: o São Paulo era um time candidato, não é, ao a rebaixamento, rebaixamento do exatamente, Paulistão, né? no Paulista. Então, se estou falando desse time, o time de São Paulo evoluiu assustadoramente. Agora, além dessa evolução, que expectativa se tem? Para mim é de regularidade. E essa regularidade deve persistir ao longo da temporada. Essa é a impressão que eu tenho do São Paulo. E o técnico do Primavera tá fazendo um bom trabalho, assim, do que eu vi no jogo. Sim. Mas o Uhum. São Paulo é muito frágil, assim, a linha defensiva do São Sim. Paulo. Uhum. O meio de campo até que é bom com o Marcos Antônio, que eu gosto muito do jogador, mas com o Cedric de lateral não potencializou o jogador, então ele não sabia o que fazer, porque o Cedric ele não avança muito, quando avança erra um cruzamento, então ele tentava sempre a opção de não acionar o Cedric. Uhum. Mas precisa. O Lucas Ramon entrou bem, que é o ex-Mirassol, né? Ele até participou do gol. Mas pra mim o São Paulo tem que melhorar e muito, porque pode se complicar no brasileiro, mas no brasileiro também já abriu uns 4 pontos, assim, ou 6, não me lembro se Não, ganhou. não. Tem só 2 rodadas brasileiras até agora. Mas eu não sei se ele fez 6 pontos ou não. Mas enfim, começou bem no brasileiro, na minha opinião. Mas assim, eu quero ver agora com o Santos. O Santos, né, que ganhou do Noroeste, mas foi 2-1 também. E o Santos tá mais frágil do que o São Paulo, na minha opinião. E tem tudo Sim. pra ser rebaixado no brasileiro. Começou mal, brasileiro. Mas o Santos, eu acho que o grande nó aí, a gente já falou a esse respeito, é o Neymar. Como ele aparentemente ele vai voltar nos próximos jogos, tal. A situação do Santos nos últimos anos, dos grandes times de São Paulo, é o que está em situação mais complicada. Ele Uhum. não caiu, não é? O ano passado por pouco, já vinha do rebaixamento. Então, quer dizer, esse histórico do Santos, ele apenas fortalece o quê? Que o Santos tá num Sim. buraco e não tem muita saída, não vejo muita saída. E o Neymar, eu vi um tweet que o Neymar só tem 3 partidas pro Ancelotti convocar ele. Você acha Sim. que o Neymar tem chances de ir pra seleção? Ou isso já é fato que ele não vai participar dessa Copa do Mundo? O Neymar, ele só vai precisar
ser decisivo em um momento qualquer. Sim. Porque aí a questão é a pressão. Agora, para a convocação. O que acontece, que eu acho que é justamente o enigma da história, para mim, não é, a pressão para a convocação do Neymar, não é? A pressão em um técnico como o Diniz ou como o Dorival seria uma. Sim. A pressão em um técnico como o Ancelotti é outra. Então, não imagino que o Ancelotti veja bem o que eu vou falar agora. Não suponho que o Ancelotti colocaria o prestígio dele e, portanto, tendo o Neymar como um problema na Copa do Mundo, não é? Colocaria o prestígio dele em jogo para se submeter a pressões. Não acho que ele veio da Itália aqui para o Brasil para isso. Nem imagino longínquamente, ainda que eu, na época eu tenha discordado, não achei que foi uma boa para ele, para a carreira dele, mas ele aceitou esse desafio. Então, se eu imaginar que ele quer ganhar a Copa do Mundo, que é uma espécie de fetiche para ele, não é? O Neymar pode ser um problema. E eu acho que. O problema do Neymar sempre foi lesão, né? Ele tá saindo de uma lesão agora. Tem que saber como que ele. Como tá o físico dele. Mas todo mundo fala, deixa o Neymar, assim, convoca o Neymar pra seleção e deixa ele lá no meio distribuindo as bolas, assim, durante a partida. Mas pra mim, Neymar não tem condição fisicamente de jogar. E é um bom jogador, né? É um bom jogador. Mas agora, atualmente. O corte. Oi. Mas atualmente não é aquele jogador de anos atrás que bagunçava no PSG e no Barcelona. Mas o que eu tava querendo lembrar do corte do Romário na Copa de 98, não é? Que foi traumático e tal. Também, o Zagallo e o Parreira, na época. O Zagallo, né? O técnico da seleção. Então, tem esse histórico de estrela que, de repente, chega um determinado momento e ele, né, depois viu-se que ele tinha condições físicas, pelo menos, de entrar, de ser convocado. Não foi o Romário. E o Brasil acabou perdendo a Copa, não é? Embora tenha chegado à final. Mas pra mim, entre Paquetá e Neymar, eu convocaria o Neymar. Eu acho que eu não convocaria o Paquetá. Eu vi a partida entre Sampaio e Correia e Flamengo. O Paquetá, todo mundo tava fazendo os cortes do Paquetá. Nossa, como o Paquetá é craque. Nossa, ele tem que ser convocado na seleção. Pô, contra o Sampaio Correia, perdeu de 7-1, Berto. Uma coisa é jogar bem uma partida contra o Corinthians na final da Supercopa, no Brasileiro, fazer uma boa partida que não fez contra o Internacional, errou vários passes. Então, entre Lucas Paquetá e Neymar, eu convocaria o Neymar, claramente. Não, mas eu acho que o Neymar, o principal problema dele hoje, além dessa questão da falta de ritmo, de jogo, das contusões e tudo, é onde encaixá-lo na própria seleção. Quer dizer, quem sairia? Eu acho que de meio atacante. Sim, mas ele entraria onde? Quer dizer, quem sairia? Rafinha, o Vini Júnior, não é? Você vai colocar um centroavante... Então, eu falei, no Lucas Paquetá. Entendeu? No lugar do Lucas Paquetá na seleção? Eu acho que sim. Paquetá na seleção, o Neymar é um jogador mais, vamos assim dizer, atacante do que provavelmente um armador. Mas ele pode fazer essa função também. Ele faz no Santos, às vezes. Digamos que ele tem feito isso agora que ele já não tem mais a explosão dos anos de juventude, mas vamos esperar. Hoje eu tenho quase certeza que o Neymar, se fosse uma aposta, não será convocado, não tanto... Não, pra mim eu acho que ele não vai ser convocado, mas seria uma boa no lugar do Lucas Paquetá. Eu acho que alguns flamenguistas ainda vão me xingar muito sobre a opinião que eu tenho do jogador. Mas... O Paquetá é engraçado, ele é um tipo de jogador superestimado. Então, na verdade, você perde um pouco a dimensão do tamanho dele. Isso acontece no futebol. Agora, o futebol, ele é misterioso, principalmente seleção brasileira, em convocações. Né? A gente pode pegar exemplo, por exemplo, eu tenho um bem antigo do Ademir da Guia, que eu lembro bem, no Palmeiras, mas mais recentemente jogadores como maravilhosos, né? Como Djalminha, o Alex, que não foram, e aí, convocados, né, para a Copa do Mundo. E aí fica pensando que quem foi? Há jogadores, eu lembro do Emerson, por exemplo, pouco lembrado hoje, talvez, tal, de tantos jogadores que agora a memória falha, que foram inclusive campeões do mundo, né? Sim. E, por exemplo, o Joel, foi reserva, Joel, do Botafogo, foi reserva do Jairzinho na Copa de 70. Então, o Joel, quem é o Joel? Hoje você não... Quer dizer, então, essa questão né, de convocação, ela às vezes ela é muito circunstancial,
né, não é? E no caso do Neymar, precisa ver justamente isso. Quem torce para o Neymar não ser convocado, deve torcer também para que ele não marque um gol de canela numa situação em que tire o Santos de uma situação muito complicada e isso o coloque como herói e que, portanto, faça com que se tenha uma pressão para a convocação dele que pode desestabilizar ou desequilibrar o time. Eu acho que esse é um fator, para mim, assustador. De repente, o Neymar marca um gol de canela e vira, você entendeu? Sim. O gol do Pelé contra o Juventus na Javari. Você entendeu? Então vamos agora para palpites do Humberto, né? Já que a gente tá falando do Paquetá, né? Então vamos falar do Flamengo. Hoje, às 9h30, Flamengo e Vitória. Eu acho que o Flamengo... a situação do Flamengo no Campeonato Carioca era terrível. Escapou. Então eu acho que o campeonato começa hoje pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo, o Vitória se mostrou muito frágil na partida contra o Palmeiras. Tá Mirassol e Cruzeiro amanhã. Cruzeiro e Mirassol? Cruzeiro e Mirassol. Na casa do Mirassol, hein? Olha, o Cruzeiro é outro que esse eu assisti, né? Cruzeiro e América. Até teve uma briga entre o Tite e o filho dele. Teve um desentendimento ali num determinado momento. Mas não sei, o Cruzeiro é outro time, né? Tem elenco. Então talvez não é uma vitória assim, ela funcione como um ingrediente que estimule, né, o time agora. Né, eu acho que vai ser Cruzeiro e o Tite vai calar a boca de muitos cruzeirenses aí que estão pedindo a saída dele. Não, você falou do Abel. O caso do Tite é o caso mais sério mesmo. De eventual dispensa nesse início de ano. Chapecoense e Coritiba. Chapecoense, Curitiba. Eu acho que é um bom jogo para empate. É bom jogo para empate, exatamente. Atlético Mineiro e Remo. Atlético Mineiro. Ó, amanhã tem muitas partidas. Vasco e Bahia. Olha, o Vasco não me convence. Bahia. O jogo é em São Januário? É em São Januário. Então, esse não é um ponto positivo pro Vasco. Mas de qualquer forma, eu sou mais Bahia. Eu sou Vasco, acho que o Vasco ganha, hein? O Vasco tá com um time bom. O Vasco tá. Não pode. O problema do Vasco não é de elenco, não. Nessa temporada. Apesar de ter perdido o Ryan e tal. Sim. Ele tá com um time. Não é pra competir, não é? Em condições melhores do que nos últimos anos. São Paulo e Grêmio. São Paulo e as suas irregularidades. São Paulo. Ou empate. Diga. Eu acho que vai ser Grêmio. O Grêmio tá jogando muito bem. Com Carlos Vinícius, né? Que tá numa fase bem artilheira, fazendo gol quase em todas as partidas. Então, pra mim, eu acho que vai dar Grêmio. Atlético Paranaense e Santos. Lá? Atlético Paranaense. Lá no Paraná. Atlético Paranaense, eu acho que vai dar empate esse jogo. Tá bom. Fluminense e Botafogo. Botafogo. Já só como aposta. Nossa, essa partida é muito difícil. Mas eu vou falar Fluminense porque vai ser campeão deste brasileiro, tá, Humberto? O Fluminense? Fluminense vai ser campeão brasileiro de 2026. Caramba, mas que afirmação mais categórica no início de temporada. Assim, se você falasse, sei lá, Palmeiras ou Flamengo, mas Fluminense tem sido tão irregular nos últimos anos. Se bem que foi campeão da Libertadores, né? Mas o que o Super Dia tá mostrando nesse Fluminense, eu acho que vai ser campeão do... Eu aposto no Fluminense. Vamos ver. Corinthians e Bragantino. Corinthians e Bragantino? Empate. É que o Corinthians pode jogar, tipo, bem todas as partidas, mas não joga bem contra o Bragantino. Eu não sei o que acontece. Se o Corinthians vê o Bragantino como um time pequeno e não joga. Mas... Coincidências, mas eu sou mais... Aí eu acho que é difícil um empate... É porque é na casa do Corinthians, eu acho que muda também a partida. Eu acho que vai dar Corinthians, eu acho que vai ser 2-0 depois dessa partida contra o Palmeiras. Eu acho que eles estão bem pilhados em relação a apresentar uma boa atuação em uma partida. Então eu acho que vai ser Corinthians 2-0. E agora, por último, Internacional e Palmeiras. Lá no Beira-Rio. Empate? Uhum. Eu também acho que é empate. Então, o podcast fica por aqui. Muito obrigado, Humberto. E deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos, familiares e etc.
Então, obrigado, Lucas, todos, todas. Até a próxima.